Sabe aquele momento em que você olha para a sua conta bancária e sente um aperto no peito tão forte que mal consegue respirar? Era assim que eu começava todas as minhas manhãs há exatos 2 anos e meio atrás. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e nunca imaginei que um dia estaria aqui compartilhando esta história de transformação que ainda me emociona profundamente cada vez que recordo. Cresci em uma família de classe média em São Paulo, filho de comerciantes que sempre me ensinaram o valor do trabalho duro. Meu pai, José, mantinha uma loja de materiais de construção no bairro há mais de 2 décadas, e minha mãe, Marina, cuidava da parte administrativa. Desde pequeno, aprendi que dinheiro era resultado de muito esforço e dedicação, mas ninguém nunca me ensinou realmente a lidar com ele. Em 2019, aos 40 anos, eu me considerava um homem bem-sucedido. Tinha minha própria empresa de distribuição de materiais de construção, seguindo os passos do meu pai, mas em escala maior. Faturávamos bem, tínhamos 28 funcionários, uma carteira com mais de 200 clientes ativos, e eu ostentava todos os símbolos do que considerava ser sucesso. Carro do ano, casa própria em um condomínio fechado, viagens internacionais com minha esposa Sandra e nossos 2 filhos, Pedro e Júlia, de 12 e 8 anos. Lembro-me perfeitamente da manhã de 15 de março daquele ano. Era uma sexta-feira e eu estava em meu escritório, revisando alguns contratos, quando meu gerente financeiro entrou com uma expressão que nunca vou esquecer. Ricardo, precisamos conversar urgentemente. Foi naquele momento que os primeiros sinais do problema começaram a ficar evidentes. Nossa empresa tinha crescido muito nos últimos anos, mas junto com o crescimento vieram decisões precipitadas. Tínhamos expandido rápido demais, pegado empréstimos para abrir 2 novas filiais, aumentado nossa equipe e nosso estoque sem um planejamento adequado. E o pior, eu tinha dado garantias pessoais em todos esses compromissos financeiros. Estamos com um problema sério de fluxo de caixa, explicou Marcos, meu gerente financeiro, enquanto espalhava planilhas sobre minha mesa. Os últimos 3 clientes grandes atrasaram os pagamentos e temos uma série de duplicatas vencendo na próxima semana. O valor total era assustador. 850 mil reais em compromissos imediatos, e nosso caixa tinha apenas 47 mil reais. Tentei manter a calma, afinal, eu sempre tinha sido bom em resolver problemas, em encontrar saídas. Vamos fazer um levantamento dos recebíveis, negociar com os fornecedores, esticar alguns prazos. Falei, mais para me acalmar do que por realmente acreditar naquelas soluções. Mas no fundo do meu coração, um peso diferente começou a se instalar. Naquela noite, cheguei em casa mais tarde que o normal. Sandra percebeu imediatamente que algo estava errado. Depois de 15 anos de casados, ela me conhecia melhor que ninguém. As crianças já estavam dormindo e sentamos na varanda de casa. Aquela mesma varanda onde tantas vezes tínhamos compartilhado sonhos e planos para o futuro. É a empresa, confessei, finalmente deixando as lágrimas rolarem. Estamos com problemas sérios. Sandra segurou minha mão em silêncio, mas pude sentir seu corpo tenso ao meu lado. Ela sabia, assim como eu, que tínhamos colocado todos os nossos ovos na mesma cesta. Nossa casa, nosso carro, nossas economias, tudo estava de alguma forma ligado ao negócio. As semanas seguintes foram um turbilhão. Tentei todas as soluções possíveis. Negociei com bancos, busquei novos investidores, tentei vender parte da empresa. Mas o mercado estava difícil e as notícias sobre nossa situação financeira começaram a se espalhar rapidamente. Fornecedores começaram a exigir pagamentos à vista, clientes ficaram receosos em fazer novos pedidos e alguns funcionários, percebendo a situação, começaram a procurar outros empregos. O impacto na família foi imediato. Tivemos que começar a cortar gastos. Primeiro foram as pequenas coisas.
Cancelamos a TV a cabo, reduzimos as compras do supermercado, paramos de jantar fora. Pedro teve que sair da escolinha de futebol que tanto amava e Júlia não pôde mais ter suas aulas de balé. Cada corte era como uma pequena facada no meu coração de pai. Sandra tentava manter o otimismo, dizendo que íamos superar aquilo juntos. Mas eu podia ver a preocupação em seus olhos todas as manhãs quando ela preparava o café. Ela voltou a procurar emprego, depois de anos dedicada exclusivamente à família. Mas, aos 38 anos e tanto tempo fora do mercado, as oportunidades eram escassas. As noites se tornaram um tormento. Eu passava horas acordado, revirando na cama, fazendo contas mentalmente, buscando soluções que pareciam cada vez mais distantes. O peso da responsabilidade era esmagador. Não era apenas minha vida que estava em jogo, mas o sustento de 28 famílias que dependiam da empresa, além do futuro dos meus próprios filhos. Tentei resolver tudo sozinho, como sempre tinha feito na vida. Orgulho? Talvez. Ou talvez fosse apenas aquela mentalidade de que é homem não pede ajuda, não demonstra fraqueza. Comecei a beber mais que o normal. Primeiro apenas um copo de uísque para relaxar depois do trabalho, depois 2, 3. A bebida não resolvia nada, é claro, mas pelo menos entorpecia temporariamente aquela sensação constante de fracasso. Em junho de 2019, aconteceu o que eu mais temia. Um dos bancos executou uma das garantias e nossos bens começaram a ser bloqueados. De repente me vi sem acesso às contas bancárias, com cartões cancelados e o nome sujo na praça. O patrimônio que eu tinha levado 20 anos para construir estava desmoronando como um castelo de areia. A humilhação de não poder comprar um presente de aniversário para Júlia, que completava 9 anos naquele mês, foi um dos momentos mais dolorosos. Ela disse que não tinha problema, que só queria que eu estivesse em casa para sua festinha, uma pequena celebração com bolo feito pela mãe e alguns amiguinhos da rua. Mas aquele sorriso compreensivo de uma criança de 9 anos só fez aumentar minha sensação de fracasso. As discussões em casa começaram a ficar mais frequentes. Não eram brigas explosivas, mas aquele tipo de tensão silenciosa que vai corroendo um relacionamento por dentro. Sandra nunca me culpou diretamente, mas eu podia sentir seu desapontamento, sua frustração com a situação que eu tinha nos colocado. As crianças começaram a perceber a mudança no ambiente familiar, e isso talvez tenha sido o mais doloroso. Pedro, meu filho mais velho, um dia me perguntou se íamos ter que mudar de casa. Tinha ouvido alguns colegas da escola comentando sobre nossa situação. As notícias correm rápido em cidade pequena, e os filhos acabam ouvindo as conversas dos pais. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo sob controle, mas pela primeira vez na vida, meu filho não pareceu acreditar nas minhas palavras. Foi nessa época que comecei a evitar encontros familiares e reuniões com amigos. A vergonha era grande demais. Meu pai, que sempre tinha sido meu exemplo de empreendedor, tentava me aconselhar, mas eu me fechava cada vez mais. Como olhar nos olhos dele e admitir que tinha fracassado? Como explicar que tinha colocado em risco não apenas meu próprio futuro, mas o de toda a minha família? As noites em claro se tornaram mais frequentes. Comecei a ter crises de ansiedade, algo que nunca tinha experimentado antes. Meu corpo todo tremia quando chegava alguma nova notificação judicial, e o som do telefone se tornou um gatilho para crises de pânico. Cada ligação podia ser mais uma cobrança, mais uma porta se fechando, mais um problema para resolver. Em setembro daquele ano, tive que fazer o mais difícil, reunir os funcionários e anunciar que teríamos que fazer cortes. Pessoas que estavam comigo há anos, que tinham ajudado a construir a empresa, agora teriam que procurar outro emprego. Vi lágrimas nos olhos de muitos deles, e cada demissão era como arrancar um pedaço do meu coração. A empresa, que um dia tinha sido meu orgulho, minha realização pessoal,
Agora era uma sombra do que tinha sido. Das 3 unidades, mantivemos apenas a matriz, e mesmo assim, operando com capacidade mínima. O faturamento tinha caído mais de 70%, e as dívidas só aumentavam com juros e multas que pareciam se multiplicar a cada dia. No final de 2019, recebi a notícia que seria o estopim para minha maior crise. A escola dos meus filhos nos chamou para comunicar que, devido aos atrasos nas mensalidades, eles não poderiam se rematricular para o ano seguinte. Foi ali, sentado naquela sala de reuniões da escola, vendo Sandra chorar silenciosamente ao meu lado, que percebi que tinha chegado ao meu limite. Naquela noite, sozinho no escritório vazio da empresa, encarei a garrafa de uísque pela última vez. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu olhava para as fotos da família na minha mesa. Fotos de tempos mais felizes, de sorrisos verdadeiros, de sonhos que pareciam agora tão distantes. Foi naquele momento que percebi que precisava de ajuda. Não podia mais carregar aquele fardo sozinho. Mas eu ainda não sabia que aquele momento de desespero total seria o início de uma jornada de transformação que mudaria não apenas minha vida financeira, mas toda a minha forma de ver o mundo e de me relacionar com Deus. Eu estava prestes a aprender que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior. Janeiro de 2020 começou com uma batida na porta. Eram 6h15 da manhã, quando 2 oficiais de justiça chegaram à minha casa com uma ordem de despejo. Sandra ainda estava se arrumando para ir procurar emprego, e as crianças se preparavam para o primeiro dia na escola pública. Uma mudança que tinha sido difícil de explicar a eles. "Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel", disse o oficial, entregando-me um calhamaço de papéis que embaçavam diante dos meus olhos marejados. Naquela manhã, sentado no chão do quarto, enquanto Sandra chorava abraçada aos nossos filhos, senti o verdadeiro peso do fracasso. A casa que tínhamos escolhido com tanto carinho, onde Pedro dera seus primeiros passos e Júlia soprara suas primeiras velinhas, agora nos seria tirada. O banco havia executado a hipoteca após 6 meses de prestações atrasadas. "Pai, para onde vamos?", perguntou Júlia, seus olhos grandes e assustados me encarando. Pela primeira vez na vida, não tinha uma resposta para dar à minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro, aos 12 anos, tentando parecer forte, começou a guardar seus brinquedos em caixas. "Não precisamos levar tudo, né, pai? Só o importante", disse ele, com uma maturidade que partiu meu coração. A empresa, àquela altura, era apenas uma carcaça do que tinha sido. Dos 28 funcionários originais, restavam apenas 3, incluindo eu. O galpão principal, antes cheio de mercadorias e movimento, agora estava praticamente vazio. Os fornecedores não nos vendiam mais, nem a prazo nem à vista. Nosso nome tinha virado sinônimo de calote no mercado. Uma manhã, encontrei seu José, meu pai, me esperando na porta do galpão. Ele tinha lágrimas nos olhos quando me abraçou, algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. "Filho, por que você não me procurou antes?", ele perguntou, sua voz embargada. Descobri que ele tinha vendido sua aposentadoria, aquela que ele guardava há anos para tentar me ajudar. Mas eu não podia aceitar. Não podia arrastar meus pais para o mesmo buraco que eu tinha cavado. O pior não era a falência material, mas a falência emocional que se instalava dia após dia. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Acordava suando frio, revivendo cenas de cobradores batendo à porta, de meus filhos passando necessidade, de Sandra me deixando. A bebida, que antes era uma muleta, agora tinha se tornado uma companheira constante. Sandra conseguiu um emprego como recepcionista em uma clínica médica. O salário mal dava para cobrir as necessidades básicas, mas era nossa única renda fixa. Eu, que sempre tinha sido o provedor,
Agora dependia do trabalho da minha esposa para colocar comida na mesa. A humilhação era quase insuportável. Tivemos que nos mudar para um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro distante. As crianças dividiam um quarto e nossa sala virou uma espécie de depósito para os poucos móveis que conseguimos salvar. Ver nossas coisas sendo levadas em um caminhão de mudança barato, algumas sendo vendidas às pressas para pagar dívidas urgentes, foi como assistir a um filme de terror do qual eu não conseguia acordar. Pedro começou a ter problemas na nova escola. Um menino que sempre tinha sido estudioso e tranquilo, agora se envolvia em brigas. Numa reunião com a diretora, descobrimos que ele estava sendo provocado por causa da nossa situação financeira. Seu pai é caloteiro, diziam os outros meninos. Ele tentava defender minha honra com os punhos, carregando um fardo pesado demais para seus jovens ombros. Júlia, minha pequena, parou de sorrir. Ela, que sempre tinha sido o raio de sol da casa, agora passava horas em silêncio, abraçada ao seu urso de pelúcia, o único brinquedo que tinha sobrado da sua coleção. Uma noite, a peguei chorando escondida debaixo do cobertor. "Tô com saudade da nossa casa, pai." Ela soluçou. "Do meu quarto cor-de-rosa, das minhas bonecas." Naquela noite, chorei até dormir. A relação com Sandra começou a se deteriorar rapidamente. Não eram brigas explosivas, mas um silêncio cortante que se instalava entre nós. Ela saía cedo para trabalhar e voltava tarde, exausta. Eu passava os dias tentando salvar os destroços da empresa, fazendo acordos impossíveis, implorando por prazos que sabia que não poderia cumprir. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Sandra sentou-se comigo na pequena varanda do apartamento. "Ricardo, não podemos continuar assim," ela disse, sua voz tremendo. "As crianças estão sofrendo, eu estou sofrendo, você está se destruindo." Foi a primeira vez que a palavra separação foi mencionada, mesmo que não diretamente. O medo de perder minha família se tornou mais real que nunca. Minha saúde começou a dar sinais claros de deterioração. Perdi 15 quilos em 2 meses. Minha pressão estava constantemente alta e as crises de ansiedade se tornaram tão frequentes que eu mal conseguia sair de casa. O médico do posto de saúde, já que não podíamos mais pagar plano de saúde, receitou antidepressivos, mas eu me recusava a tomar. Achava que medicamentos eram sinal de fraqueza. O fundo do poço teve um endereço e uma data específica, 15 de março de 2020, exatamente 1 ano após o início da nossa crise. Naquela noite, depois de receber mais uma notificação de protesto, bebi além da conta. Quando Sandra chegou do trabalho e me encontrou caído na sala, rodeado de garrafas vazias e papéis de dívidas espalhados, ela pegou as crianças e foi para a casa da mãe dela. Fiquei 3 dias sozinho naquele apartamento pequeno e sufocante. 3 dias, mergulhado no mais profundo desespero. As paredes pareciam se fechar sobre mim. O silêncio era ensurdecedor. Não atendia telefone, não abria a porta, não comia. Em algum momento, encontrei uma antiga arma que tinha guardado para proteção. Sentado no chão da sala, com aquele pedaço frio de metal nas mãos, contemplei a ideia do fim. Foi nesse momento, no mais absoluto fundo do poço, que algo inexplicável aconteceu. O interfone tocou insistentemente. Eram quase 23 horas e eu não queria ver ninguém, mas a pessoa não desistia. Quando finalmente atendi, ouvi uma voz que não reconheci imediatamente. Era Paulo, um antigo cliente que tinha se tornado pastor. "Ricardo, posso subir? Deus me mandou aqui hoje." Em qualquer outra circunstância, eu teria ignorado. Religião nunca tinha sido minha praia. Cresci em uma família católica não praticante, ia à missa no Natal e na Páscoa, mas nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Mas naquela noite, algo ou alguém me fez abrir a porta. Paulo entrou e encontrou o caos. Garrafas vazias, papéis espalhados,
pratos sujos acumulados na pia. E no meio de tudo isso, um homem destruído, física e emocionalmente. Mas ele não demonstrou julgamento. Simplesmente sentou-se comigo no chão da sala e começou a chorar junto comigo. Ricardo, você não está sozinho, ele disse, após um longo silêncio. Sei que agora parece que não há saída, mas Deus tem um propósito maior para a sua vida. Em outras circunstâncias, eu teria rido daquelas palavras. Mas naquele momento, no fundo do poço, algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez em minha vida, me permiti ser verdadeiramente vulnerável. Contei tudo a Paulo, as dívidas, a vergonha, o desespero, os pensamentos suicidas. Falei sobre o medo de perder minha família, sobre a culpa que me consumia por ter decepcionado tantas pessoas. Falei até não ter mais palavras. Paulo me ouviu sem interromper. Quando terminei, já era madrugada. Ele então tirou uma Bíblia da bolsa, depois descobri que tinha sido guiado a trazer, e leu Salmos 41, 3. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Naquela noite, ajoelhado no chão da sala de um apartamento pequeno e desarrumado, um empresário falido e quebrado encontrou algo que todo o seu dinheiro e sucesso anteriores nunca tinham conseguido comprar: esperança. Paulo orou comigo até o amanhecer. Não foram orações rebuscadas ou promessas de prosperidade imediata. Foi um encontro real com Deus no momento mais escuro da minha vida. Quando o sol nasceu, eu estava exausto, mas algo tinha mudado. A arma que antes pesava em minhas mãos foi entregue a Paulo para que ele descartasse. Liguei para Sandra e pela primeira vez admiti que precisava de ajuda, que não podia mais lutar sozinho, que estava disposto a mudar de verdade. Era o fim do meu fundo do poço, mas eu ainda não sabia que era apenas o início de uma jornada de transformação que mudaria não apenas minha vida financeira, mas todo o meu ser. Deus tinha outros planos para minha vida, planos que eu nem conseguia imaginar naquela noite escura de março. Naquela primeira manhã, após o encontro com Paulo, acordei com uma sensação diferente. A dor ainda estava lá. Os problemas não tinham magicamente desaparecido, mas havia algo novo dentro de mim. Uma pequena semente de esperança que começava a brotar em meio aos escombros da minha vida. Sandra voltou para casa com as crianças depois que liguei contando sobre o que tinha acontecido. Ela me encontrou diferente, não apenas pelo apartamento limpo e organizado, a primeira ação prática após a noite de oração, mas pelo olhar. Seus olhos estão diferentes, ela disse, me abraçando com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez em meses que nos abraçávamos verdadeiramente. Paulo tinha me convidado para ir à igreja naquele domingo e, para minha própria surpresa, aceitei sem hesitar. Lembro-me de entrar no templo, uma igreja pequena e simples num bairro próximo, sentindo-me deslocado e inseguro. Vesti uma camisa emprestada, já que tinha vendido grande parte do meu guarda-roupa, e me sentei no último banco, esperando olhares de julgamento que nunca vieram. O louvor começou e algo inexplicável aconteceu. Quando a congregação começou a cantar "Ele te fez livre", senti as lágrimas correrem pelo meu rosto sem controle. Não eram lágrimas de tristeza ou autocomiseração, como as que tinha derramado nos últimos meses. Era como se cada palavra daquela música falasse diretamente ao meu coração ferido. No meio do culto, o pastor, não Paulo, mas o líder da igreja, fez uma pausa e disse: "Há alguém aqui hoje que está carregando um fardo pesado demais. Deus está dizendo que você não precisa mais carregar isso sozinho." Minhas pernas tremeram. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo, embora houvesse mais de 100 pessoas no local. Quando o apelo foi feito, não hesitei. Caminhei até a frente, minhas pernas bambas, e ali, diante de desconhecidos que logo se tornariam família,
Entreguei minha vida a Cristo. Não foi uma decisão emocional momentânea, mas uma rendição completa. Estava cansado de tentar controlar tudo, de carregar todo o peso sozinho. Na semana seguinte, comecei a frequentar um grupo pequeno na casa de Paulo e sua esposa Ana. Era uma reunião íntima com apenas 5 casais, onde estudávamos a Bíblia e compartilhávamos nossas lutas e vitórias. Foi ali que comecei a entender que Deus se importava não apenas com minha alma, mas com cada aspecto da minha vida, incluindo minhas finanças. Um dos casais do grupo, Roberto e Márcia, eram consultores financeiros. Numa noite, depois do estudo bíblico, Roberto me chamou para conversar. Ricardo, Deus me mostrou que devo te ajudar a reorganizar sua vida financeira, ele disse. Descobri que eles tinham passado por uma situação similar anos antes e agora ajudavam outros casais como ministério. As primeiras orientações foram básicas, mas revolucionárias para mim. Roberto me ensinou sobre princípios bíblicos de finanças, mordomia, dizimo, planejamento. Não é sobre quanto você ganha, ele explicava, mas sobre como você administra o que Deus te confia. Pela primeira vez, comecei a ver o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta que Deus usa para seus propósitos. Sandra, que inicialmente estava cética em relação à minha conversão repentina, começou a notar mudanças reais. Parei completamente de beber. Comecei a acordar cedo para ler a Bíblia e orar antes de sair em busca de trabalho. Mais importante, comecei a ser verdadeiramente presente para ela e para as crianças, mesmo em meio às dificuldades. Uma manhã, enquanto lia Provérbios, me deparei com o versículo 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Foi como um tapa na cara. Durante anos tinha construído meu império sobre dívidas, sempre achando que estava no controle. Agora entendia que precisava mudar completamente minha mentalidade em relação ao dinheiro. Com a ajuda de Roberto e Márcia, fizemos um levantamento completo das dívidas, algo que eu tinha medo de fazer antes. O número era assustador. 2,7 milhões de dólares em débitos com bancos, fornecedores e impostos. Mas ao invés de me desesperar, como teria feito antes, ajoelhei e entreguei cada centavo nas mãos de Deus. Começamos um plano de ação prático. Primeiro, listamos todos os credores e começamos a contatá-los um a um. Não para pedir mais prazo ou fazer promessas vazias, mas para ser honesto sobre nossa situação e propor acordos realistas. Muitos riram da nossa cara, alguns ameaçaram com processos, mas alguns, para nossa surpresa, se mostraram abertos a negociar. Paulo me apresentou a alguns empresários da igreja que precisavam de consultoria na área de construção civil. Comecei a prestar serviços como autônomo, usando a experiência que tinha acumulado ao longo dos anos. O dinheiro era muito menos do que eu ganhava antes, mas era honesto e, mais importante, estava livre de dívidas. Sandra também crescia em sua fé. Começou a participar de um grupo de mulheres na igreja, onde encontrou apoio e amizade verdadeira. Juntos, aprendemos a orar sobre nossas finanças, a buscar a Deus antes de qualquer decisão, a confiar que Ele tinha um plano maior que nossa compreensão limitada. As crianças perceberam a mudança no ambiente familiar. Pedro, que antes estava sempre na defensiva, começou a se abrir mais. Uma noite, ele me procurou no quarto. "Pai, posso orar com você?" Aquele momento simples valeu mais que todos os presentes caros que eu tinha dado a ele no passado. Júlia voltou a sorrir. Embora ainda morássemos no apartamento pequeno e não pudéssemos dar a ela todos os brinquedos que tinha antes, ela encontrou alegria em coisas simples. Começou a participar do ministério infantil da igreja e descobriu que podia usar sua criatividade para ajudar outras crianças. Uma das maiores provas da minha transformação veio quando encontrei por acaso um dos ex-funcionários que tinha demitido.
Em vez de desviar o olhar, como teria feito antes, parei para conversar. Pedi perdão pelos erros que tinha cometido como patrão e pelos salários atrasados. Para minha surpresa, ele não só me perdoou, como me abraçou ali mesmo, no meio da rua. A igreja se tornou muito mais que um lugar de culto. Era nossa família estendida. Quando descobriram que estávamos com dificuldades para comprar material escolar para as crianças, discretamente organizaram uma campanha de doação. Nunca vou esquecer o olhar de alegria de Júlia ao receber sua nova mochila, ou as lágrimas nos olhos de Sandra ao ver a generosidade daquelas pessoas que mal conhecíamos. Comecei a participar do Ministério de Homens de Negócios da igreja. Ali, encontrei outros empresários que entendiam minhas lutas e compartilhavam não apenas conselhos práticos, mas também orientação espiritual. Aprendi que ser um homem de negócios cristão significava muito mais que simplesmente orar antes das reuniões. Era sobre integridade, excelência e propósito em cada decisão. Em uma dessas reuniões, conheci Carlos, dono de uma construtora. Ele estava procurando alguém com experiência em materiais de construção para gerenciar as compras de sua empresa. Não posso te pagar muito no início, ele disse, mas quero alguém que tenha passado por dificuldades e aprendido com elas. Era uma oportunidade de recomeçar, desta vez com valores diferentes. A transformação não era apenas espiritual ou financeira, era integral. Comecei a cuidar melhor da minha saúde, parei de fumar, voltei a praticar esportes. As crises de ansiedade foram diminuindo à medida que aprendia a entregar minhas preocupações a Deus através da oração. Um momento marcante foi quando fizemos nossa primeira devolução do dízimo. Era um valor pequeno, considerando nossa renda atual, mas representava uma mudança fundamental em nossa relação com o dinheiro. Não era mais sobre quanto podíamos acumular, mas sobre como podíamos ser fiéis com o que Deus nos confiava. Sandra conseguiu uma promoção na clínica, assumindo a coordenação administrativa. Era um reconhecimento de seu trabalho duro, mas também víamos ali a mão de Deus, abrindo portas que não esperávamos. Com nossos salários combinados, conseguíamos não apenas pagar as contas básicas, mas também começar a fazer pequenos acordos com alguns credores. Uma noite, durante o culto, o pastor pregou sobre José no Egito, como Deus o levou do poço à posição de autoridade, não para seu próprio benefício, mas para um propósito maior. Aquela mensagem tocou profundamente meu coração. Comecei a entender que minha história de falência e restauração não era apenas para mim, mas para testemunhar do poder transformador de Deus. As primeiras vitórias começaram a aparecer. Conseguimos um bom desconto em uma das dívidas maiores, acertando o pagamento em parcelas que cabiam em nosso orçamento. Cada boleto pago, cada acordo cumprido era celebrado como uma vitória espiritual, não apenas financeira. O processo não era fácil. Havia dias de dúvida, momentos em que a tentação de voltar aos velhos hábitos era forte, mas algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. Não era mais sobre provar meu valor através do sucesso financeiro, mas sobre ser fiel no pouco e confiar em Deus para o muito. Cerca de 6 meses após minha conversão, tive a oportunidade de compartilhar meu testemunho pela primeira vez num encontro de empresários cristãos. Trêmulo e nervoso, contei como Deus tinha me encontrado no fundo do poço e estava me restaurando. Para minha surpresa, vários homens vieram me procurar depois, compartilhando lutas similares e pedindo orientação. Foi ali que começou a nascer um ministério que eu nunca tinha planejado. Deus estava usando minha história de falência e recomeço para tocar outras vidas. A mesma experiência que eu considerava minha maior vergonha estava se transformando em instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Hoje, exatamente 24 meses depois daquela noite em que Paulo bateu à minha porta, olho para trás e mal reconheço o homem que eu era. A transformação que Deus operou em minha vida
vai muito além dos números em uma conta bancária, embora estes também sejam um testemunho de sua fidelidade. O trabalho na construtora de Carlos se transformou em uma sociedade. Após 6 meses como gerente de compras, consegui implementar um sistema que reduziu os custos da empresa em 22%. Carlos, vendo não apenas minha experiência técnica, mas principalmente meu compromisso com a integridade, me ofereceu uma participação no negócio. Deus me mostrou que devemos trabalhar juntos, ele disse durante uma reunião de oração. Mas a maior transformação aconteceu na minha mentalidade em relação ao dinheiro. Através dos estudos bíblicos e da mentoria de Roberto e Márcia, aprendi princípios que revolucionaram nossa vida financeira. O primeiro e mais importante: tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores dos recursos que Ele nos confia. Sandra e eu estabelecemos um pacto de nunca mais tomarmos decisões financeiras sem oração e consenso mútuo. Criamos um orçamento familiar baseado em princípios bíblicos. O dízimo vem primeiro, depois as necessidades básicas, as dívidas acordadas e, por último, os desejos. Pela primeira vez em nossas vidas, estávamos realmente administrando nosso dinheiro, não deixando o dinheiro nos administrar. As negociações com os credores, que pareciam impossíveis no início, começaram a dar frutos. Com a ajuda de um advogado cristão da igreja, conseguimos reduzir significativamente algumas dívidas através de acordos. Vários credores, vendo nossa sinceridade e compromisso em honrar os pagamentos, aceitaram descontos substanciais para quitação à vista. Dinheiro que vinha tanto do nosso trabalho quanto de ajuda providencial de irmãos da igreja. Em 18 meses, conseguimos quitar 60% do valor total das dívidas. Cada pagamento era celebrado com oração de gratidão, reconhecendo que cada vitória vinha do Senhor. O restante foi renegociado em condições que podíamos cumprir, e pela primeira vez em anos, conseguia dormir sem me preocupar com cobranças no dia seguinte. As crianças floresceram nesse novo ambiente. Pedro, agora com 14 anos, se tornou líder no ministério de adolescentes da igreja. Suas notas melhoraram significativamente, e o menino amargurado deu lugar a um jovem cheio de propósito. Júlia, com 10 anos, descobriu um talento para a música e começou a tocar teclado na igreja. Seus sorrisos voltaram, mais verdadeiros que nunca. Sandra também viveu sua própria transformação. Além de sua promoção na clínica, ela descobriu um dom para aconselhar outras mulheres que passavam por dificuldades financeiras. Junto com Márcia, começou um ministério de educação financeira para famílias da igreja, usando nossa própria história como testemunho do poder restaurador de Deus. Nossa vida social foi completamente renovada. As antigas amizades baseadas em status e aparências foram substituídas por relacionamentos verdadeiros, fundamentados no amor de Cristo. O grupo pequeno se tornou nossa segunda família, um lugar onde podíamos ser totalmente transparentes sobre nossas lutas e vitórias. Um momento marcante foi quando conseguimos comprar um carro usado. Nada comparado ao que tínhamos antes, mas comprado à vista, sem dívidas. No dia que trouxemos o carro para casa, Pedro disse algo que me emocionou profundamente. Pai, esse carro é muito melhor que o outro, porque esse é uma bênção de Deus. O apartamento pequeno que antes víamos como símbolo de nosso fracasso se tornou um lugar de ministério. Começamos a receber pessoas para estudos bíblicos e aconselhamento financeiro. Era incrível ver como Deus usava nosso testemunho para tocar outras vidas. Famílias em crise financeira encontravam esperança ao ver como Deus tinha nos transformado. O ministério com empresários cresceu de forma surpreendente. Comecei a ser convidado para compartilhar meu testemunho em outras igrejas e eventos empresariais. Não era mais uma história de sucesso financeiro tradicional.
mas um testemunho de como Deus pode transformar completamente nossa relação com o dinheiro e os bens materiais. Um dos momentos mais emocionantes foi quando consegui me reconciliar com alguns ex-funcionários da antiga empresa. Organizamos um encontro onde pude pedir perdão pessoalmente a cada um deles. Muitos choraram, alguns me abraçaram e alguns até se tornaram clientes da construtora. Deus estava restaurando não apenas nossas finanças, mas também relacionamentos quebrados. A nova sociedade com Carlos prosperou de uma maneira que só podíamos atribuir a Deus. Não era mais aquele crescimento desenfreado e irresponsável de antes, mas um desenvolvimento sustentável, baseado em princípios bíblicos de negócios. Cada decisão era precedida de oração e planejamento cuidadoso. 1 ano e meio após o início da sociedade, conseguimos comprar uma casa, menor que a anterior, mas própria e sem dívidas. O dia da mudança foi especial. Antes de levar qualquer móvel, nos reunimos com amigos da igreja para um culto de gratidão e dedicação do lar. Júlia fez questão de escrever Josué 24:15 na parede da sala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus pais, que tinham sofrido tanto com minha crise, testemunharam maravilhados a transformação. Meu pai, que sempre tinha sido meu exemplo de empresário, agora me procurava para conversar sobre princípios bíblicos de negócios. Através do nosso testemunho, eles também se aproximaram de Deus e começaram a frequentar a igreja. A primeira vez que conseguimos fazer uma viagem em família novamente foi muito diferente das antigas. Em vez de hotéis luxuosos e restaurantes caros, fomos para um retiro cristão simples. Ali, servindo juntos no ministério com crianças carentes, descobrimos uma alegria que nenhum dinheiro poderia comprar. Hoje, olhando para trás, vejo claramente como Deus usou a falência financeira para operar uma transformação completa em nossas vidas. Não foi apenas uma mudança de situação financeira, mas uma revolução em nossa forma de ver e viver a vida. Aprendemos que a verdadeira prosperidade não está no tamanho da conta bancária, mas em viver nos propósitos de Deus. Nossas finanças hoje são ordenadas e prósperas, mas de uma maneira completamente diferente do passado. Não vivemos mais para acumular ou ostentar, mas para ser canais de bênção. 30% de nossa renda é dedicada a obras missionárias e projetos sociais. Descobrimos que quanto mais doamos, mais Deus multiplica, não apenas em recursos financeiros, mas em alegria e realização. O Ministério de Aconselhamento Financeiro que nasceu de nossa história já ajudou mais de 100 famílias a reorganizarem suas vidas financeiras através de princípios bíblicos. Não oferecemos fórmulas mágicas de prosperidade, mas compartilhamos o que aprendemos sobre mordomia cristã e confiança em Deus. Sandra e eu celebramos recentemente 17 anos de casados com um culto de gratidão. Nossa união, que quase se desfez na crise, hoje é mais forte que nunca, fundamentada não mais em bens materiais, mas no amor de Cristo. Nossos filhos crescem aprendendo que o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no céu. Ainda temos desafios e lutas, claro, mas a diferença é que agora enfrentamos tudo com uma perspectiva eterna, sabendo que não estamos sozinhos. Cada manhã, ao abrir a Bíblia para meu devocional, agradeço a Deus por ter permitido que eu chegasse ao fundo do poço, pois foi ali que encontrei a verdadeira riqueza. Concluo este testemunho com o versículo que se tornou o lema de nossa família, encontrado em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Hoje sei que essa promessa vai muito além do material. Ela fala de uma provisão completa que alcança corpo, alma e espírito. Se você está passando por uma crise financeira agora, quero deixar uma palavra de esperança. Deus não mudou.
O mesmo Deus que me encontrou no fundo do poço e me transformou pode fazer o mesmo por você. Não é sobre quanto você deve ou quanto você tem. É sobre entregar tudo nas mãos dele e permitir que ele faça uma obra completa em sua vida. Deus pode transformar sua história de falência em testemunho de sua fidelidade. Ele pode transformar suas dívidas em oportunidades de mostrar seu poder. Ele pode transformar sua mentalidade sobre dinheiro e prosperidade. Mas mais que isso, Ele quer transformar você por completo, assim como fez comigo. A Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.